Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Você achou aí na Bíblia? 1 Coríntios 15, 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra. Obrigado pela vitória que o Senhor tem nos dado, pelas promessas que estão na Tua palavra, Pai. Obrigado por termos acesso a ela. E essa noite nós queremos dar ouvidos à Tua voz, Pai. Queremos receber a Tua palavra, mudando, transformando a nossa vida. O alimento que vem do Senhor para suprir as nossas necessidades espirituais. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir esta noite, é o que te pedimos. E eu pessoalmente entrego a minha vida ao Senhor, pedindo a unção do Espírito Santo, poder para ministrar a Tua palavra, de modo que ela rompa barreiras, impedimentos, distrações, para que nós todos possamos ser abençoados por ela, Pai. Eu te peço isso orando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo é um texto tremendo, não é? Em que Paulo faz uma declaração maravilhosa. Ele começa com um agradecimento a Deus. Ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de quem, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o que Paulo está afirmando é que Deus nos dá a vitória. E nos dá sempre através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Por isso, Jesus, naquele texto que eu citei ainda há pouco em oração, ao dizer: no mundo tereis aflições, ele completa dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, a vitória de Jesus se estende a nós também, não é? E essa é a razão dele nos pedir bom ânimo, porque ele venceu. E aqui Paulo está dizendo: graças a Deus, porque por intermédio dele, nós também temos recebido a vitória. E Paulo está já agradecendo a Deus por causa disso. Paulo já agradece antes até da própria vitória. Ele já agradece porque é um fato certo, dado como certo que em Cristo somos vencedores. Você crê nisso, meu irmão? Isso é uma verdade bíblica. A Bíblia apresenta para nós essa verdade em todo o tempo. Então eu posso acreditar que Deus deseja que eu e você sejamos pessoas vitoriosas. Mas é lugar comum dizer que lutas precedem as vitórias, não é? Batalhas, desafios fazem parte da vida. As aflições, como Jesus falou, não é? Mas a minha postura tem que ser a postura de alguém que crê em Deus e que por isso é vitorioso, como diz a própria palavra do Senhor. E algo que Deus requer de nós, irmãos, eu quero ler contigo, está no Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. Veja só o que diz a palavra de Deus no Salmo número 20, versículo 7 e versículo 8. Está escrito assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Quem é esse nós aqui? É o povo de Deus. Amém? São os filhos e filhas de Deus. Nós somos diferentes. Enquanto os outros confiam em carros, em cavalos, em poderio, em financeiro, bélico, de qualquer natureza, nós temos uma diferença. Nós confiamos em quem? No Senhor. Amém? E aqueles que confiam nessas coisas do mundo acabam caindo, se encurvam e caem. Mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Mas tudo isso que é dito no Salmo 20 está condicionado à confiança em Deus. Você entende isso? Se você continuar como os outros, confiando nas coisas, confiando no poderio do mundo, você é um candidato a se encurvar e cair. Mas se ao contrário, você confia em Deus,
você é candidato a se manter de pé, independente das circunstâncias. Então, o que é requerido de nós, para que esta vitória realmente seja realidade na nossa vida? A simples confiança em Deus. Ao invés de confiar em qualquer outra circunstância, confiamos em Deus. Só que confiança em Deus, irmãos, é fé, não é? É acreditar, é confiar, é esperar. A Bíblia diz na definição de fé, lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a nossa fé traz esta convicção, esta certeza inabalável, esta verdade impressa no nosso coração. E essa fé é que me faz confiar em Deus, que ainda que as coisas estejam difíceis, elas serão revertidas. Ainda que as aflições estejam grandes, eu vencerei. Isto é a fé bíblica que é requerida de cada um de nós, que diz, que afirma crer em Deus. Se esta fé me dá a vitória, como diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, o contrário disso, que seria a nossa incredulidade, certamente vai produzir as derrotas na nossa vida. Incredulidade, irmãos, é um problema, e é um problema grave. Mas o texto que a gente leu no início diz, graças a Deus que nos dá a vitória, até sobre a incredulidade. Você crê nisso, irmãos? A incredulidade não é premiada por Deus, muito pelo contrário, ela é censurada por Deus, porque ela é um problema na nossa vida. E é meio conflitante porque dizemos e nos chamamos, nos denominamos de crentes. O que é um crente, irmão? É alguém que crê, não é verdade? Que coisa mais estranha é um crente incrédulo. Será que pode acontecer isso? Em alguns momentos da vida, isso acaba acontecendo. E é nesses momentos que eu tenho que crer ainda mais na palavra de Deus, quando ela me diz, Ele me dá a vitória. Até se o meu problema for uma incredulidade temporária, passageira. Até se o meu problema é isto, Ele pode me ajudar a vencer esse problema, essa incredulidade. E por que eu falo disso? Porque eu creio, irmãos, que nenhum de nós está isento, está completamente livre de ter um momento de incredulidade. Veja, o que eu sou crente. Eu creio em Deus, amém? Você pode dizer isso? Eu creio em Deus. Mas nenhum de nós está livre de um momento, de um lampejo de incredulidade. Pelas circunstâncias da vida, pelos problemas que aparecem, pelo dia a dia. Você crê, você confia, você espera, você acredita, mas pode acontecer um momento de incredulidade. E veja, a Bíblia Sagrada narra para nós algumas pessoas assim, que eram homens de Deus, eram fiéis, eram fortes, valorosos, mas que tiveram seus momentos de incredulidade. O problema não é um momento de incredulidade. O problema é que a incredulidade se instale no meu coração de forma permanente. Aí, irmãos, vai acontecer comigo, eu vou me encurvar e vou cair. Ao passo que aquele que confia no Senhor permanece de pé. A incredulidade, quando é um acidente, é algo temporário, é algo momentâneo, é ruim, mas é muito pior quando ela se instaura e fica permanentemente em nós. Então, desses momentos de incredulidade, eu creio que também Deus pode nos livrar para que ela não seja constante na nossa vida. E vamos definir um pouco melhor o que é essa incredulidade. A incredulidade é fácil de definir, na verdade é a falta de fé, não é? É a falta de confiança em Deus. É uma incerteza. Se a fé é uma certeza, a incredulidade é uma incerteza. Eu não estou muito certo se é, se não é, se Deus vai, se não vai. Eu fico em dúvida. A dúvida é, em algum sentido, uma incredulidade. A incredulidade é mostrada na Bíblia algumas vezes como dureza de coração. Aquele que tem o seu coração endurecido,
pelas circunstâncias da vida, acaba manifestando de alguma forma a sua incredulidade, ainda que ela seja momentânea. Mas aquela dor, aquele sentimento fez com que a pessoa naquele momento perdesse a esperança. Se fé é a certeza do que eu espero, quem não tem esperança não tem fé. Entende, irmãos? Então, é essa a realidade da incredulidade. E a incredulidade, ela se opõe ao agir de Deus. Então veja como é importante eu tratar desse assunto na minha vida. Como eu disse, se ela momentaneamente aparecer, ela já é um problema. Se ela permanecer aí, então, ela é uma tragédia. Mas mesmo momentaneamente ela é um problema, porque ela vai impedir o agir de Deus na minha vida. A Bíblia diz com todas as letras, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que eu posso fazer um monte de coisa para Deus, eu posso dar um monte de presentes para Deus e nada vai lhe agradar se eu simplesmente não crer nele. Por isso, o mesmo versículo diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então é importante crer, e incredulidade tem que ser combatida na nossa vida a todo custo, porque ela impede o agir de Deus, porque ela não agrada a Deus. Veja, há um texto bíblico que eu quero ler contigo em Mateus capítulo 13, versículo 58, que ilustra bem aquilo que eu estou dizendo para você nesse momento. Mateus capítulo 13, verso 58. Está contando aqui um episódio, o Evangelho de Mateus, em que Jesus está em Nazaré, a sua cidade natal, né? Ele está ali, ou pelo menos a cidade em que ele foi criado, e diz assim o versículo 58, e não fez ali muitos milagres. Por causa de quê? Da incredulidade deles. Ali em Nazaré, onde Jesus foi criado, ele visitou a cidade, ele pregou na cidade, ele ministrou na cidade, mas a Bíblia diz que ele não fez ali muitos milagres. E a razão disso, a própria Bíblia explica, por causa da incredulidade deles. Veja, irmãos, ele fez milagres. Concorda que ele fez milagres? Porém, a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres. Porque também seria um erro eu dizer que a incredulidade impede os milagres de Deus. Não. Deus não é impedido por nada. Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso muito bem quando estamos tratando de Deus. Não podemos limitar a ação de Deus. Mas é verdade, a Bíblia diz, que a ausência de fé, que a presença dessa incredulidade fez com que muitos milagres que poderiam ter sido feitos não tivessem sido feitos. Por quê? Deus não quis fazê-los. Por causa da incredulidade daquelas pessoas. E veja então como a incredulidade é prejudicial a todos nós, não é? Aquilo que Jesus fez naquela cidade não foi o suficiente, talvez, para que as pessoas acreditassem nele. E a incredulidade se instalou no coração daquelas pessoas, e então muitos milagres não foram feitos naquele lugar. Irmãos, quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? E às vezes eu vejo as pessoas reclamando de Deus, dizendo, na minha vida as coisas não acontecem. A pessoa se compara com outros e diz, olha, mesmo na igreja tem tantas pessoas que são abençoadas, eu não sou. Eu conheço tantos que estão lá e Deus tem olhado para elas e para mim não tem olhado. Qual a razão? E começa esse questionamento, começa essa pergunta, né? Irmãos, muitas vezes Deus está agindo, mas nós vamos nos tornando insensíveis ao agir de Deus. Vamos nos tornando como esses de Nazaré, incrédulos. E aí é uma sequência de acontecimentos que um vai chamando o outro. Por que muitos milagres não foram feitos? Porque havia incredulidade. E por que havia incredulidade? Porque muitos milagres não foram feitos. E uma coisa vai chamando a outra, entende? E isso começa a acontecer na vida de algumas pessoas dentro da própria igreja.
porque não entendem elas que de repente é uma certa incredulidade que está acompanhando a sua vida. Ou é aquele que crê, mas crê meio que duvidando, crê por conveniência, entende? No íntimo, de fato, às vezes duvida. E aí esse é o motivo, essa é a razão de que muitas coisas não acontecem, embora Deus esteja agindo, embora milagres estejam sendo feitos, mas talvez não tantos quanto poderiam acontecer, porque na verdade há da nossa parte essa incredulidade que vai cegando a nossa vida, não é? Essa insensibilidade. E muitos não creem porque, como disse hoje pela manhã, não receberam a verdade, irmãos. A verdade liberta, foi o tema dessa manhã na pregação. E muita gente ainda está envolvida, não é, pela mentira. E outros também não creem diante da própria verdade, às vezes por mero orgulho, porque não querem se submeter a Deus. Então, não acreditam. Talvez lá em Nazaré, esse orgulho tenha feito com que muitos não acreditassem. E foi o que a Bíblia disse, não é? Olharam Jesus pregando e disseram, esse aí é Jesus, eu conheço, ele foi criado aqui, era criança pequena aqui, né? Andava aí nas nossas ruas, fazia umas besteiras. Ah, eu conheço esse aí eu não quero saber dele não. Esse aí não pode ser o que ele diz ser, não tem como, esse eu conheço. Então essa incredulidade às vezes se instala na gente por um mero orgulho, por acharmos que somos mais do que realmente somos, não é? Mais importantes do que realmente somos. E isso é algo tão ruim, porque na verdade vai acabar impedindo ou dificultando ou limitando o agir de Deus na nossa vida da forma plena. E a Bíblia traz algumas passagens para nós que nos fala do perigo que é a incredulidade. É algo que nós precisamos cuidar e cuidar muito bem, irmãos, porque a incredulidade, ela é perigosa. Primeiro que para Deus ela é um pecado. A gente precisa entender que não é só uma questão de crer ou não crer. Não crer em Deus é pecado. Você já pensou dessa forma? Ah, eu não acreditei, eu não acredito em Deus. O que vai acontecer com alguém que não acredita em Deus? Ela será condenada. Concorda? Por que ela será condenada? Porque para Deus, incredulidade é pecado. É pecado. Como qualquer outro, é pecado. Entende? Incredulidade é simplesmente rotulada como pecado. E Deus está sempre censurando essa incredulidade. Veja comigo Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o que foi que Jesus disse em primeiro lugar? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Veja como a Bíblia associa incredulidade com dureza de coração. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja, a primeira coisa que Jesus disse para os discípulos, quando chegou para a mesa estar com eles, já ressurreto, após a ressurreição, primeira palavra de Jesus foi uma bronca. Irmãos, será que a primeira palavra que a gente vai ouvir de Jesus no céu vai ser uma bronca? Já pensou nisso? Jesus acabara de ressuscitar, encontra-se com seus discípulos, estão todos sentados à mesa junto com ele. Devia ser um momento de festa, né? Olha só, Jesus está aqui, gente, que maravilha. Primeira coisa que Jesus faz é dar uma bronca neles. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Veja, Jesus não deixa passar não, irmãos. Já lembrou para eles, vem cá, por que vocês não acreditaram quando disseram para vocês que eu estava vivo? Por que vocês não creram? Por que vocês foram tão duros de coração? Veja então que a incredulidade não é um probleminha, é um problemão. Porque ela certamente é censurada por Deus. E por que é censurada por Deus? Porque ela nos afasta de Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 3, verso 12. Olha só o que está escrito na Bíblia. Hebreus 3, 12.
Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: tende cuidado. Quando um versículo começa com cuidado, é para ter cuidado, irmãos. Deus advertindo, tenha cuidado com isso. É o que está escrito aqui. Com o quê? O que está escrito? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste dos Deus vivo. A quem o autor de Hebreus está falando? Aos cristãos. Cristãos hebreus, mas cristãos. Ele está chamando de irmãos. E ele está dizendo, irmãos, tenham cuidado, para que não apareça de repente em vocês este perverso coração de incredulidade, que trará como consequência o afastamento do Deus vivo. Olha o alerta, cuidado. E há cristãos, há crentes, a Bíblia está dizendo isso. Cuidado para que o seu coração não se torne perverso. Então, aquele que está num momento de incredulidade, ele não é uma vítima. É outra coisa que nós precisamos mudar na nossa mentalidade. Nós temos uma mentalidade de vítimas, irmãos. Aliás, isso é mal de brasileiro, especialmente. O brasileiro gosta de ser vítima de tudo, né? Nós, então, botamos na cabeça que nós somos vítimas. Se temos um problema e fazemos uma coisa errada, nós não somos criminosos, nós somos vítimas. Se um menor de idade esfaqueia um médico na lagoa, ele não é um criminoso, ele é uma vítima da sociedade, da criação. É a tendência que nós temos de vitimizar tudo, entende? Nos tornamos vítimas. A vida está tão difícil, por isso, então, eu passei uma semana sem crer em Deus. Deus vai entender isso aí. Eu sou uma vítima de Deus. Que Deus não me ajudou como devia ter me ajudado, eu fiquei triste com Deus, aí passei uma semana sem crer nele. Você é uma vítima? Não, você é um pecador, safado. Que tem um perverso coração de incredulidade. É assim que a Bíblia se refere a você. A Bíblia diz que você tem um coração perverso. Mas ninguém gosta de assumir que tem um coração perverso. Não, meu coração é tão bom. Deus conhece o meu coração. Por isso que Ele vai entender essa minha incredulidade. Veio porque eu passei tanta luta, aí fiquei com essa incredulidade. Mas foi só uma semana. Isto é um perverso coração de incredulidade, que segundo a Bíblia te afasta do Deus vivo. E se eu estiver afastado de Deus, não adianta estar perto de ninguém. Entende isso? Se eu estiver longe de Deus, não adianta estar perto de ninguém, que ninguém vai suprir a falta de Deus na minha vida. Então isso é um problema, e um problema grave. E veja mais o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Para nós entendermos bem o que significa incredulidade e a quem nos assemelhamos quando a incredulidade bate à nossa porta. Apocalipse 21, 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para quem está destinado este cruel lugar? A Bíblia diz, aos covardes. Em segundo lugar, aos incrédulos. E aí coloca os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras. Todos estes no mesmo saco. Porque, na verdade, a incredulidade ela é base para todos esses comportamentos. Se alguém cresce em Deus, não seria feiticeiro. Se cresce em Deus, não seria idólatra. Não é? Se cresce em Deus, não seria mentiroso. Então, tudo isso está atrelado aqui a essa condição de incredulidade. Então, veja como a incredulidade ela é perigosa conosco, irmãos, porque o incrédulo é contado junto com aqueles terríveis que são ali mencionados no texto que a gente acabou de ler. Então, eu não posso admitir que o meu coração,
que é um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se torne um coração perverso. E o que vai tornar o meu coração perverso é a incredulidade que quer se instalar nele. E sabe quem é o maior promotor da incredulidade? É aquele de quem falamos hoje pela manhã, Satanás, o pai da mentira. Como ele promove a incredulidade? Ele está sempre questionando Deus. Você lembra como Jesus foi tentado? Quando Jesus foi tentado, Satanás pergunta sempre para Jesus: se és filho de Deus, faz isso, faz aquilo, resolve isso, resolve aquilo. O que ele está questionando? Você é filho de Deus mesmo? Ah, não é nada, está brincando. Você é crente coisa nenhuma. Você crê em Deus mesmo? Ah, você acredita nessa história de amigo imaginário? Não, não acredito nisso. Você é um cara letrado, estudado. É isso que dizem para os nossos filhos na faculdade, sabia disso? É isso. Você acredita em Deus? Ah, que isso, cara, tá? Satanás, ele sempre vai questionar a existência de Deus, a fidelidade a Deus, todo o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele quer companhia no inferno. Entende? Porque Satanás não reina no inferno. Essa imagem medieval do diabo espetando as pessoas com tridentes, isso não é verdade. A Bíblia diz que lá no inferno, Satanás também será torturado junto com todos aqueles que ele mesmo enganou. Todos esses aqui da relação que a gente acabou de ler aqui no texto bíblico. Então ele é maior interessado que essa incredulidade se instale no nosso coração, tornando um coração bom num coração perverso. E veja o que a Bíblia diz: a boa semente que o semeador saiu a semear, lembra a parábola do semeador que Jesus contou? A única que deu fruto foi aquela que caiu em boa terra. E a Bíblia chama essa boa terra de bom e reto coração. Então o teu coração recebeu a palavra, é um bom e reto coração. À medida que a incredulidade se instala, ela transforma e vai transformando esse bom e reto coração num perverso coração de incredulidade. Veja então o perigo, irmãos, que isso representa para nós. Mas eu comecei o texto bíblico dizendo a você pela Bíblia que, naquele texto de Paulo, ele disse: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você, enquanto eu falava, tenha identificado uma pontinha de perversidade no teu coração. Talvez você tenha identificado que um pouquinho de incredulidade está tentando se apoderar da sua vida. Mas lembra do que disse o primeiro versículo? Graças a Deus que nos dá a vitória. Deus pode te dar vitória contra essa incredulidade que quer se instalar no teu coração. Mas é necessário que você lute contra ela. Como diz o ditado, sem luta não há vitória. Vitória Deus quer dar, mas quem tem que lutar somos nós. Entende isso? Deus deseja te dar vitória sobre a incredulidade. E a evidência disso não é a palavra do pastor Maurício, é o que está na Bíblia, irmãos. Porque todas as vezes que Jesus se encontrou com a incredulidade, mesmo que fosse nos seus discípulos, ele repreendia e ele estimulava a uma fé verdadeira. Então Deus quer nos dar vitória, mas eu preciso lutar contra isso, entende? Você precisa lutar contra isso. Abra a Bíblia em João, capítulo 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 20, versículo 27 até o versículo 29. Olha o que está escrito. João 20, do 27 ao 29. E logo disse a Tomé, o caso mais conhecido de incredulidade: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. É o mais conhecido caso de incredulidade, né, que ficou na Bíblia. E Tomé ficou marcado por esse fato, né? E até hoje é lembrado. Mas o que o Senhor está fazendo com Tomé? Ele está exortando Tomé a
ter uma restauração na sua vida. Ele aparece para Tomé, o único que não tinha visto ainda, o único que não acreditava, mesmo com todos os outros dizendo que ele está vivo. Ele diz: eu não acredito, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Então ele aparece a Tomé e diz: Tomé, toca, pode botar a mão aqui em mim. Bota a mão, olha aqui os meus buracos na mão, olha aqui o que fizeram comigo, bota a mão, pode botar. Agora, você crê? É o que Jesus está questionando Tomé aqui. E ele está dizendo: não seja incrédulo, seja crente, Tomé. E Tomé então deve ter tomado aquele susto, né? Imagina você, duvidou e aparece Jesus na frente dele, ele toca, vê, não é um espírito, não é um poltergeist, é Jesus, está lá, carne e osso, na frente dele. E ele coloca a mão em Jesus. E aí ele dá aquela declaração, né? Senhor meu, Deus meu. Já identifica Jesus como Deus, uma declaração maravilhosa. Mas Jesus ainda dá uma repreensão nele e diz: porque você me viu, você creu? Feliz aquele que não me viu e creu. E aí, irmãos, nós somos mais felizes do que Tomé, porque eu nunca vi Jesus, nunca vi. Nunca tive o privilégio de botar a mão nas feridas de Jesus, mas eu creio em Jesus. Você já viu Jesus? Provavelmente não, mas você crê em Jesus. Então você é feliz, mais do que Tomé. Tomé teve uma revelação naquele momento, ao ver, ao apalpar Jesus, e disse: Deus meu, Senhor meu. Mas Jesus disse para ele: você creu porque você me viu. Mas tem gente muito mais feliz. E quem é muito mais feliz é aquele que não me viu e mesmo assim acredita em mim. Veja, Jesus pode nos curar da incredulidade, porque Ele nos exorta a crer. Ele nos exorta a confiar. Ele exorta você a ser crente e não incrédulo. Como Ele disse a Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Essa é a nossa luta, ser crente, apesar das circunstâncias, apesar das palavras malditas, apesar das gozações, ser crentes e não incrédulos. Deus quer nos ajudar. Deus nos incentiva a crer nele, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu não deveria ter nenhum prêmio por crer em Deus, porque, no meu entender, crer em Deus é a única opção, não há outra. Se existe um Deus e eu o conheço, eu só tenho a opção de crer nele. Vou crer em que mais? Só no Deus que fez todas as coisas, inclusive a mim. Mas mesmo assim, Deus ainda premia a nossa fé. Veja como Deus é bom, irmãos. Não precisava fazer nada disso, porque crer nele não é mais do que obrigação. Mas Ele nos incentiva com promessas, com bênçãos. São coisas que só Deus pode fazer. Leia comigo Marcos 9. Marcos, Evangelho, segundo Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Jesus está tendo uma conversa, se a gente pode chamar isso de conversa, com um homem que está diante de um problema muito grave, a enfermidade mortal que chegou à sua família, né? E nesse momento ele diz ao homem, no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Porque o pai daquele jovem virou-se para Jesus e disse: se você pode, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus imediatamente olha para aquele homem e disse: se podes, tudo é possível ao que crê. O que Deus está nos dizendo com isso? Que aquele que crê, não há impossíveis diante dele. Isso é uma promessa, irmãos. É uma promessa que estimula a nossa credulidade. Me estimula a acreditar em Deus. Porque ao crer, eu tenho a consciência de que não há nada impossível. Porque eu creio no Deus do impossível, que consegue fazer com que coisas impossíveis se tornem viáveis. E é essa palavra que ele deu àquele homem em desespero.
tudo é possível ao que crê. Isso é um estímulo para você. Mas se o coração perverso de incredulidade te dominar, o contrário se torna verdadeiro. Tudo é impossível para você. Para você que não crê, tudo é impossível. Para você que confia em carros e cavalos, o teu destino é se inclinar e cair. Tudo é mais difícil para você. Mas para você que crê, não há impossível, diz o Senhor. Olha outra palavra que Jesus dá em João capítulo 11, versículo 40. João capítulo 11, verso 40, está escrito assim: Jesus falando com as irmãs Marta e Maria a respeito de Lázaro, que estava já sepultado há muito tempo. Versículo 40 diz: respondendo-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás o quê? A glória de Deus. Isso é uma promessa, irmãos. Se você crê, você verá. É o que Jesus diz a Tomé: porque você viu, você creu. Melhor é não ver e crer. Porque quem não vê, vai crer e vai ver depois. Se você crer, mesmo sem ver nenhuma evidência, o que você vê é um corpo há 4 dias sepultado. Um ente querido morto, é isso que você vê. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. A recompensa do crer é o ver, entende? É o ver o maravilhoso, o extraordinário, o impossível. Essa é a recompensa da nossa fé, irmãos. Isso é o que Deus nos estimula a crer. E veja, o Senhor está nos estimulando. Se você anda enfraquecido na sua fé, se algum tipo de incredulidade tem se instalado, ouça a palavra de Deus, porque também algo que esses textos nos ensinam na Bíblia é que Deus não despreza nem abandona os fracos na fé. Embora a Bíblia diga que esse perverso de coração, ao se estabelecer, nos afaste do Deus vivo, entende? Mas Deus não despreza. Ele está desejando a restauração. Veja, se Deus não despreza o pecador, o homem não pecou, e Deus foi atrás do homem para buscar salvá-lo, não foi? Podia ter deixado ele, pecou, então agora que se dane. Mas Deus vai buscá-lo, se transforma em Jesus e vem salvar. Entende isso? Então Deus vai atrás do pecador. Se Deus vai atrás do pecador, também não irá atrás de um crente que está passando por um momento de incredulidade. O que você acha, irmão? Certamente. Certamente ele não abandona nem despreza os fracos na fé. Muito pelo contrário, o desejo de Deus é tratar com você, é reanimar você. Lembra do que disse Jesus? Tem de bom ânimo, eu venci. Ele avisa, você vai ter aflições. Eu não vou enganar você dizendo que a sua fé em mim vai te livrar de todas as aflições da sua vida. Que a tua vida vai ser um mar de rosa, que você nunca vai ter um problema. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que você vai ter os problemas, mas crendo em mim, você terá bom ânimo. E a minha vitória se estenderá a você. Então isso é estímulo para animar, para levantar, mesmo na hora da dor e da dificuldade. É isso que Deus quer fazer. Então, o que nós precisamos fazer se estivermos passando por um momento de incredulidade? O conselho que eu te dou é: deixa Deus tratar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar com o teu coração. Vamos voltar lá ao texto em Marcos, capítulo 9, onde nós falamos sobre aquele homem com seu filho, e a proposta e a palavra que ele deu a Jesus a respeito disso. Nós lemos no versículo 23, tudo é possível ao que crê. Foi a resposta que Jesus deu a palavra desesperada daquele homem, dizendo: se você pode alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Mas no verso 24,
tem uma palavra que é maravilhosa e transformadora. Diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas olha o que ele diz logo depois: ajuda-me na minha falta de fé. Aqui, irmão, chamou Deus para ajudar, chamou Deus para agir, e a coisa vai acontecer. E depois você viu o final da história, o que aconteceu. O que o pai desse rapaz fez nesse momento foi buscar em Deus o tratamento que ele precisava para o seu maior problema naquele momento. Qual era o maior problema desse homem? Falta de fé. Por que falta de fé? Porque a Bíblia diz que ele já tinha ido em tudo que é lugar, ele já tinha batido em tudo que é porta, já foi se consultar com todo mundo, e ninguém deu um jeito no filho dele. Então ele já não cria mais em nada, já estava desanimado de tudo isso. E aí quando chega perto de Jesus, diz: eu ouvi dizer que o senhor faz um monte de coisa aí, eu ouvi dizer que o senhor pode, então o senhor pode, faz alguma coisa que eu não aguento mais. E aí Jesus não briga com ele, não repreende nada disso que ele fala, mas só diz para ele: se pode, tudo é possível ao que crê. Como que transferindo até para eles: se você crê, vai acontecer. E aí logo depois ele diz, meio que desconfiado: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não creio o suficiente. Eu creio, mas esse problema com meu filho me abalou demais, eu já não sei se eu creio tanto assim. Então eu tenho força para dizer que creio, mas ao mesmo tempo eu não sei se creio. E eu peço ao Senhor: me ajude na minha falta de fé. O texto inicial diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados. Se você confessar a tua incapacidade, Deus é fiel para renovar a tua fé, para restaurar a tua fé, para trazer você de volta para o caminho. Mas você precisa ter a coragem, a ousadia desse homem de dizer: eu creio, mas me ajuda, porque eu não sei se eu creio o suficiente. Me ajuda porque meu problema é falta de fé. E Jesus ajudou aquele homem. E eu creio que Jesus quer ajudar você essa noite. Eu não sei quantos aqui se encaixam no tema dessa mensagem. Eu não sei quantas pessoas aqui estão passando por um momento de turbulência na sua vida que quem sabe está produzindo algum tipo de incredulidade, algum tipo de abatimento que esteja enfraquecendo você, a ponto de você não saber mais se crê, se não crê. Ou talvez a coisa não esteja tão séria, mas está se apoderando de você uma mornidão espiritual. O que há para ser feito hoje à noite é o que esse homem fez. É com sinceridade de coração dizer para ele: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor é poderoso para, por meio de Jesus Cristo, te dar a vitória contra o maior problema da sua vida, que é a incredulidade. Não há problema pior do que incredulidade. Você viu os efeitos ruins que ela pode ter. Então, se é contigo que Deus falou, eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui à frente, vamos orar juntos agora. Vamos clamar a Deus que nesse momento essa incredulidade deixe a sua vida e você seja restaurado. Há alguém que deseja fazer comigo essa oração? Há alguém? Aproveita esse momento. É o momento de você dizer para Deus: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. Eu creio, mas eu não sei se creio tanto assim. E o Senhor conhece o meu coração e pode me ajudar. Deus está te convidando essa noite para restaurar a tua fé, restaurar a tua vida de oração, restaurar teu relacionamento com Deus, te trazer para perto dele novamente. O que a incredulidade te afastou do Deus vivo, ao clamar você será trazido de volta para perto dele. E é esse clamor que eu quero fazer contigo essa noite, para que Deus te ajude nessa falta de fé, para que Deus te ajude nesses momentos de dificuldade, de incredulidade, e produza uma transformação completa na tua vida espiritual, de modo a você experimentar sempre o melhor de Deus agora, sempre a vitória em Cristo, como está prometido na palavra. Meu Deus, eu te peço essa noite, ajuda meus irmãos, Pai, que estão aqui no momento de confissão, que
estão aqui, meu Deus, como aquele pai, confessando tantos problemas, tantas lutas, trouxeram dúvidas, trouxeram conflitos interiores, Pai, na fé, no coração dos meus irmãos. Mas aqui estão como aquele pai te dizendo: eu creio. Eu ainda consigo dizer: eu creio, mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda, Pai, porque esse problema é maior do que uma declaração que eu possa fazer. Eu creio, mas eu sei que não está resolvido só com essa declaração. Eu preciso da tua ajuda. É isso que eu creio que os meus irmãos estão fazendo aqui, estão clamando a tua ajuda. E eu junto com eles clamo ao Senhor: ajuda, Senhor. Ajuda na falta de fé, porque o Senhor é o autor da fé. O Senhor é o autor e consumador da fé. E que agora o Senhor possa ajudar cada um dos meus irmãos, revestindo de fé os seus corações, de certezas, de convicções que sejam inabaláveis, que não sejam abaladas por problemas, por lutas, por circunstâncias. Que nada venha abalar a fé de cada um dos meus irmãos que essa noite confessa ao Senhor que crê, mas que precisa de ajuda na falta de fé, que de vez em quando bate no coração. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda esses teus filhos, Senhor. Acolhe cada um deles, meu Deus. Mostra a verdade a eles, Pai. E que essa verdade seja transformadora, Pai. E que eles possam crer de toda certeza e com toda convicção que o Senhor é o que nos dá a vitória. Dá vitória a teus filhos, em nome de Jesus. Assim te peço junto com eles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te fortaleça, renove, restaure a tua fé de uma forma definitiva, em nome de Jesus.